Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. Orengo, primeiro, bem-vindo. Ontem a gente não conseguiu conversar. Ele evitou a gente. O Orengo estava num evento importante, lançamento de uma nova emissora da Rádio Bandeirantes em Brasília. Não teve como conversar conosco ao vivo na volta das férias, mas hoje ele não escapa. Bem-vindo de volta, Orengo. Valeu, Megali, Sheila, Carla, valeu a todos, bom estar de volta com vocês. E sabe que é um momento importante aqui em Brasília, porque está tudo realmente em ebulição depois da decisão do ministro Alexandre de Moraes de proibir entrevistas e o compartilhamento nas redes sociais do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? O que causa realmente uma revolta aqui de uma ala do Congresso Nacional, questionamento se hoje é um dia decisivo, porque a defesa do ex-presidente respondeu, o ministro Alexandre de Moraes, foi instada, inclusive pedindo esclarecimentos da decisão, porque tem aí uma questão de uma confusão em torno da decisão do ministro, né? O ex-presidente pode ou não pode dar entrevistas, porque se forem compartilhadas nas redes, se forem feitas lives, ele pode ser responsabilizado. Então, é um dia de expectativa para essa resposta. Agora, Megali, enquanto isso, a gente tem que lembrar que o Congresso está no recesso. Na verdade, é um recesso informal, que os parlamentares saíram de férias sem votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Então, na prática, não poderia ter recesso, mas sempre é assim. Eles costumam, inclusive, saem em férias no fim do ano, quando tem o orçamento para votar e não votam, né? Então, no último período parlamentar também não votaram o orçamento, e aí ficou aquela história do recesso informal. Os parlamentares de oposição aproveitam esse momento, inclusive, para mobilizar, para fazer uma mobilização, até para marcar uma posição contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes, e tentam usar as dependências do Congresso Nacional. E aí começa a confusão, porque o presidente da casa, Hugo Mota, deixa muito claro que nesse período, mesmo sendo um recesso informal, as comissões elas não podem operar, não podem trabalhar, não podem fazer sessões, né? Então, ontem teve essa divergência, uma reclamação grande dos parlamentares de oposição, que usaram as dependências do Congresso Nacional, mas não foram sessões formais, né? Usaram o espaço da casa. Até o ex-presidente esteve lá anteontem, deu a entrevista no Salão Verde, que suscitou essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, muito criticada por aliados do ex-presidente. Então hoje teremos mais um dia de mobilização aqui no Congresso, mesmo sem essas sessões que são formais, né? Então são movimentos, reuniões informais dentro das dependências do Congresso Nacional, em meio ao recesso. Então, Megali, vai ser um recesso, obviamente, aqui, e já está sendo um recesso, né, muito movimentado em Brasília, e inclusive no Congresso Nacional, que é atípico, né? Foi-se o tempo aqui, a gente não recorda de um recesso tão movimentado, inclusive usando as dependências aqui do Congresso. Orengo, e sobre a decisão do Alexandre de Moraes? Eu vou repetir para você a pergunta que eu fiz mais cedo para o João Pedro Melo. Ele vai se manifestar? É certo, é líquido certo que ele vai se manifestar, seja a favor da prisão preventiva, seja pela manutenção das restrições que já foram impostas, ou caso ele não opte pela preventiva, ele apenas vai ficar em silêncio? Se sim, que horas? Vai ser hoje? E que horas? E se houver essa manifestação, isso importa bastante. A gente precisa se planejar, Orengo. Claro, claro. Sabe que uma decisão que cabe apenas ao ministro, né? Uma atribuição dele, e é uma decisão que deve ser monocrática. Ele pode, inclusive, compartilhar com os colegas da primeira turma. Inclusive, tem uma decisão e uma manifestação importante, né? De divergência, de dissenso na primeira turma, que foi inaugurada aí, essa divergência pelo ministro Luiz Fux. Agora, Megali, objetivamente, ele deve sim se manifestar, responder à defesa, até porque a gente vive um momento de dúvida, inclusive entre juristas. Foi uma decisão que causou muitas dúvidas. O ex-presidente ele pode dar entrevistas ou não pode, né? Não está claro para muita gente. Por quê? Porque se ele der entrevista, isso vai ser compartilhado nas redes sociais. Hoje em dia, milhões de usuários de redes sociais, inclusive apoiadores do ex-presidente, replicam, compartilham. Veículos de comunicação fazem lives, fazem transmissões ao vivo, o que estaria vedado pela decisão do ministro, que abrange terceiros. Então, é muito importante que isso seja esclarecido agora. A defesa está fazendo esse questionamento, é um questionamento técnico, colocando inclusive que o ex-presidente, não tem interesse em desrespeitar a decisão judicial, mas que precisa ficar muito claro o que pode e o que não pode fazer a partir dessa cautelar, a partir dessa medida preventiva. Então, sim, há uma expectativa de resposta ainda hoje do ministro Alexandre de Moraes. Vocês lembram que antigamente
grandes decisões eram divulgadas no começo da noite, porque era o horário dos noticiários. Que quando isso acontecia ali pelas 6h30, 7 horas da noite, isso repercutia muito mais, porque dava tempo de você entrar ao vivo nos noticiários locais e depois preparar a equipe para ter informações mais detalhadas e repercussões nos noticiários nacionais, como o Jornal Nacional, o Jornal da Band, etc, etc. Foi numa época em que a informação era menos diluída. Eu acho que eu pelo menos não tenho mais visto isso. Essa intenção deliberada, óbvia, de você querer escolher o horário para que o que você decide repercuta mais. Até porque... Internet, rádio. Rádio, né? Vai repercutir. YouTube, vai repercutir. Na hora que acontecer. Nem que seja às 4 da manhã. Né? Vai. Exato. Tá bom, Orengo. Então, acho que 9 da manhã é um horário legal. Estamos todos de acordo? Estamos. O Alexandre deve estar nos ouvindo. 9 da manhã tá ok. 9 da manhã acho que é um horário maneiro. Orengo. Só para lembrar rapidinho, viu, Megali? Somos de outros tempos de cobertura, quando as notícias bombásticas já saíram nas sextas-feiras, sabe por quê? Por causa das revistas semanais divulgadas no fim de semana. É verdade. As redações em Brasília ficavam todas assim, mobilizadas na sexta-feira, porque costumavam sair notícias, inclusive decisões importantes, para as revistas do fim de semana, mas os tempos mudaram, né? Agora, em um segundo, tudo pode mudar. E aí, tome pescoção. Orengo, bom trabalho pra você até. Valeu, Orengo. Até já. Bom retorno. Um abraço, até mais. Não vamos escorregar nessa casca de banana, não.